Um espetáculo de terror, A Sombra do Joelma. São Paulo, a selva de pedra que nunca dorme, arranha-céus imponentes, um mar de luzes. Mas, em meio a este formigueiro humano, um gigante se destaca. Não pela sua beleza, mas por sua história macabra. O edifício Joelma, palco de uma tragédia inimaginável, sussurra histórias de horror. Fantasmas presos, buscando vingança. Ou paz. O Joelma, outrora símbolo de prosperidade, hoje é um lembrete assustador da fragilidade da vida e da persistência da morte. Seus corredores silenciosos guardam segredos. Sussurros do passado ecoam a cada passo. Você está pronto para ouvir? Para desvendar os mistérios que assombram o Joelma? Prepare-se. O medo está apenas começando. Chamas devoradoras. A tragédia de 1974. Era uma sexta-feira, 1º de fevereiro de 1974. O relógio marcava pouco mais de 9 horas da manhã. De repente, um clarão. Fumaça. Gritos. O terror se instalou no coração de São Paulo. O edifício Joelma, em chamas. O fogo, implacável, se alastrou rapidamente. Pessoas corriam desesperadas, buscando escapar da fornalha. Mas para muitos, não havia saída. O incêndio, que durou cerca de 4 horas, deixou um saldo de 189 mortos e mais de 300 feridos. Uma cicatriz na história da cidade. As chamas foram controladas, mas o horror, jamais. As marcas do incêndio, visíveis na estrutura do prédio, são um lembrete constante da tragédia. Mas há algo mais. Algo que a fumaça não conseguiu apagar. Os fantasmas do Joelma. Sombras do passado. O Poço da Morte. Antes mesmo do Joelma existir, o terreno já carregava uma história sinistra. Um poço, no local onde o prédio seria erguido, escondia um crime brutal. Um jovem assassinado a tiros pelo próprio pai foi jogado ali. Um presságio do horror que estava por vir? Anos depois, a tragédia do incêndio reacendeu as lendas sobre o poço. Muitos acreditam que a energia negativa do crime impregnou o local, abrindo caminho para o sobrenatural. Coincidência? Ou será que o Joelma foi construído sobre um portal para o além? O passado, muitas vezes, lança sombras sobre o presente. No caso do Joelma, essas sombras parecem ter encontrado no incêndio o combustível perfeito para se manifestarem. E os sussurros do além começaram a ecoar. Vozes do além. Relatos assombrosos. Com o passar dos anos, histórias sinistras começaram a surgir. Relatos de pessoas que afirmam ter visto vultos, ouvido gritos e sentido presenças inexplicáveis. O Joelma, antes palco de tragédia, agora era também palco do medo. Funcionários da obra de reconstrução relataram ferramentas que desapareciam e reapareciam em lugares estranhos. Portas se abriam e fechavam sozinhas. E um frio repentino, cortante, invadia o ambiente. Sinais da presença de algo além da compreensão humana. As histórias se espalharam como um vírus, alimentando a lenda do Joelma mal assombrado. Mas seriam apenas boatos? Ou haveria algo de real por trás dos relatos arrepiantes? O elevador fantasma, subindo com o medo. Entre todas as histórias, uma se destaca. O elevador fantasma. Dizem que o elevador do Joelma, às vezes, sobe sozinho até o último andar, sem ninguém dentro. E para quando chega lá, a porta se abre. Para o nada. Testemunhas afirmam ter visto vultos dentro do elevador, especialmente nas madrugadas. Alguns até dizem ter ouvido pedidos de socorro. Almas presas revivendo a agonia do incêndio? O elevador fantasma se tornou um dos símbolos do horror do Joelma. Um lembrete constante de que o passado, às vezes, se recusa a ficar em silêncio. Amaldiçoado ou incompreendido? A fama de prédio amaldiçoado se espalhou. O Joelma, outrora um gigante imponente, agora era visto como um local de energias negativas. Um portal para o desconhecido.
um lugar a ser evitado. Muitos evitam passar perto do prédio, outros, atraídos pelo mistério, se arriscam a visitar o local. Alguns afirmam sentir uma energia pesada, opressora, uma sensação de angústia, de medo. Mas será que o Joelma é realmente amaldiçoado? Ou será que as tragédias que aconteceram ali sensibilizaram o local, tornando-o um receptáculo para as energias de dor e sofrimento? Espíritos indignados. A busca por paz. Alguns acreditam que os espíritos das vítimas do incêndio ainda vagam pelo Joelma. Presos a este plano pela dor da morte trágica, buscam paz. Buscam libertação. Médiuns afirmam ter feito contato com os espíritos do Joelma, relatam histórias de sofrimento, de medo, de desespero, mas também de esperança, de um desejo de seguir em frente. Será que os espíritos do Joelma encontrarão a paz que tanto buscam? Ou continuarão a vagar pelos corredores escuros, assombrando os vivos com suas histórias de dor e sofrimento? Ecos do passado. Joelma e outros casos. O Joelma não é o único lugar no mundo com histórias de fantasmas. Em diversos países, existem locais marcados por tragédias que parecem atrair o sobrenatural. Na França, o Palácio de Versalhes, símbolo de luxo e poder, esconde histórias de fantasmas da nobreza francesa. No México, a Ilha das Bonecas, com suas bonecas penduradas por todos os lados, arrepia moradores e visitantes. No Japão, a floresta Aokigahara, conhecida como a Floresta dos Suicídios, exala uma aura de mistério e tristeza. O que esses locais têm em comum? Por que alguns lugares parecem atrair o sobrenatural? Seria a energia residual de eventos trágicos? Ou algo ainda mais profundo e inexplicável? Mistério sem solução. Realidade ou ilusão? As histórias sobrenaturais do Joelma desafiam a lógica. Intrigam céticos e fascinam crédulos. Mas, afinal, o que é real? O que é invenção? A verdade é que não há respostas fáceis. Cada um que visita o Joelma, que ouve as histórias, que sente a energia do local, tira suas próprias conclusões. A crença no sobrenatural é algo pessoal, individual. O mistério do Joelma permanece. Um enigma que talvez nunca seja decifrado. E talvez seja essa a beleza do desconhecido. A capacidade de nos fazer questionar, de nos fazer duvidar, de nos fazer sentir. O Joelma hoje, um gigante sombrio. O edifício Joelma ainda está lá, imponente, mas marcado pela tragédia. Reformado, rebatizado de Edifício Praça da Bandeira, abriga hoje órgãos públicos. Mas as histórias, as lendas, os sussurros do passado continuam vivos. O Joelma se tornou parte do imaginário paulistano, um símbolo do horror, mas também da superação. E você? Se tivesse a oportunidade, visitaria o Joelma? Sentiria a energia do local? Ouviria os sussurros do passado? E você, acredita? O Joelma nos convida a refletir sobre a vida, a morte, o sobrenatural. Nos faz questionar nossas crenças, nossos medos, nossas convicções. E você, acredita em fantasmas? Acredita que os mortos podem se comunicar com os vivos? Acredita que o Joelma é realmente mal-assombrado? Compartilhe suas histórias, seus medos, suas crenças. O mistério do Joelma, no fundo, é um reflexo do nosso próprio mistério, da nossa busca por respostas em um mundo cheio de perguntas.